E como é que foi vou voltar nesse tempo, então. A gente gostaria de saber como é que foi o começo da tua carreira no jornalismo. Nossa Como que tu Senhora. entrou na Band? Conta um pouquinho aí da tua história. Vou tentar resumir, tá? Tá. Eu comecei em 86, e aí é porque eu digo, eu tenho que fazer. Eu sou horrível em matemática. 86, tá? Tá. 86, eu comecei na assessoria de imprensa, né? Um house organ, naquela época, se falei house organ, não tinha ainda internet, tinha nada, né? Então, um jornalzinho de uma assessoria de imprensa, o Secraso, vamos ver se eu me lembro. Sindicato das Entidades Culturais Recreativas de Assistência Social, Orientação e Formação Profissional do Rio Grande do Sul. E eu fazia um jornalzinho lá, eu estava no primeiro semestre de jornalismo e eu já sabia, e isso vale hoje, né, que você tem que começar imediatamente. Se você esperar, atenção, estudante de jornalismo, Olha aí. se você esperar se formar, embora, e depois nós podemos falar sobre essa comunicação, e esse programa aqui é a prova disso. A comunicação hoje, ela se transformou, né? Ela tem ramificações muito maiores. Então, mas para quem quer veículo de jornalismo, não espere se formar, porque quem não é visto não aparece. É verdade. Então eu sempre soube disso. E curiosamente eu fiz a faculdade de engenharia civil antes. Olha aí. E tu vê, nada a ver. Não Né? é bem diferente, é. E aí realmente eu vi que não demorou 3 anos para isso, né? 3 anos, daquele jeito, assim, sabe, um garoto e tal. E aí quando eu resolvi fazer jornalismo e tal, e em 88 eu fui para a Rádio Guaíba. E porque eu digo, bom, quero fazer esporte e tudo mais, e eu me meti. Naquela época, estágio era grátis. Tem hoje que o CIE, a maravilha, não, era gratuito. Não ganhava nada. Absolutamente nada. Né? Só experiência. Só experiência e era visto. Né? Na verdade, tu gastava, porque tu ainda se locomovia. Pegar ônibus, busão. O teu bolso, né? É óbvio. Nossa. E aí... E para isso eu trabalhava, eu vendia matrículas de inglês, The King's English. Curioso como o planeta Terra é muito pequena, né? Eu vendia cursos de inglês, The King's English, simplesmente com o Flávio Fachel, que é apresentado aos sábados, apresenta o Jornal Nacional, entendeu? Que é gremista. É gremista. E nós lá na rua, vendendo na rua, né? O método mnemotécnico para falar inglês. Você aprende dormindo. Olha isso. Então o cara tem que ser um pouco cara de pau, né? E tu aprendeu? Aprendeu inglês? Não, eu nem aprendi e nem vendi muito inglês, porque eu sou um péssimo vendedor, entendeu? Até hoje, pela minha função de tanto tempo, eu já tive alguma noção e tal. Mas eu sei muito mais comprar do que vender, entendeu? Que é o que acontece. E eu digo assim, eu valorizo muito, porque o cara que sabe vender, é uma arte. É uma arte, é uma profissão fantástica, com certeza. E é muito difícil, muito difícil. Então eu saúdo a todos os vendedores, porque olha, vender não é fácil. E dependendo do produto, mais difícil ainda. Você tem que, né, criar. Dito isso, em 88 eu fui para a Rádio Guaíba e de lá eu comecei mesmo a minha carreira como veículo de comunicação. E eu cheguei lá, tinha uma turma muito boa, porque a Calda Júnior estava passando, recém tinha mudado, né? O Renato Ribeiro, empresário, tinha assumido e tal. Era uma época de transição. A Calda Júnior virou pobre naquele momento, né? Mas tinha lá muita gente começando, né? Então, tu vê, REC, Benfica, Vidarte. Caramba, né? saudoso. Quem me colocou na equipe de esportes foi o Luiz Carlos Oliveira, pai do Daniel Oliveira. Olha só. Saudoso Sapinho, né? Que comandava a equipe que tinha o Marco Antônio Pereira, José Aldo Pinheiro, tinha lá os remanescentes, Edgar Schmidt, né? Entre outros, assim. E que participaram daquela época de transição. E a Guaíba, eu peguei uma fase que a Guaíba começou de novo a crescer. É óbvio que naquela época a Bandeirantes, ela não tinha departamento de esportes. Ela tinha tido lá em 85 uma aventura, vamos dizer assim, né?
que não teve muita sequência, né? E a Bandeirantes depois, em 94, aqui depois voltou a fazer jornalismo. Naquela época, então, existia uma dualidade Guaíba-Gaúcha. A HRBS, com o seu poder, com a sua organização, já tinha tomado conta do mercado, tinha levado, né, as estrelas, vamos dizer assim, da Guaíba para lá. E a Guaíba começou a trilhar um novo caminho. E começou, tinha uma equipe muito boa, né? Eu era um aprendiz, mas já tinha uma equipe muito boa. E nós começamos a rivalizar, a bater de frente. Foi muito bonita aquela jornada. Mas a minha época de Guaíba não durou muito. Eu até peguei a volta do Haroldo de Souza, né? Porque aí, em 90, o Marco Antônio Kleber Grabowska, que estava lá também, foram para a RBS. E o Haroldo, que estava na RBS, veio para a Guaíba. E com ele a volta do Antônio Augusto, que é o saudoso, o plantão esportivo até hoje, a referência de todos os plantões. Eu duvido que tenha algum plantão que teve uma vida que não concorde com isso. Né? E aí se fez um trabalho muito bonito lá. Mas aí, em 92, eu fui para a TV Guaíba para trabalhar com o Rogério Amaral. Na época era 2 Toques o programa. Não, 2 Toques da do Cadu, meu Deus. Camisa 2. Camisa 2. Camisa 2, que virou em 95 na Bandeirantes Camisa 10, que foi um baita do programa. Tá? Mas eu fiquei em 92, em 92 comecei na TV Guaíba e fiz as duas coisas. Aí em 93 eu saio da Guaíba, em novembro de 93, saio da rádio e fico só na TV. E esse foi talvez um grande pulo do gato, porque eu comecei a aprender a fazer televisão. Eu sempre digo que o Rogério Amaral foi meu professor na televisão. E nós vamos como camisa 2 para a Bandeirantes em 95, como camisa 10. Naquela época, então, a Bandeirantes restou com a gestão do Bira Valdez. Começa a fazer a gestão de jornalismo de volta para a Bandeirantes, né? Fez uma incursão, levou alguns profissionais e coisa e tal, consagrados, fez uma aposta grande, né? Arriscada, eu diria. E nós fomos para lá com um programa Camisa 10. E foi um programa que era muito bem feito, focado da dupla Granal. E eu vou dizer mais, esse horário de hoje dos donos da bola ainda é uma sequência de um horário que a Bandeirantes dominou a partir do Camisa 10. Foi o Camisa 10 dura até 99. Depois os 2 Toques. Depois do 99, eu e o Meneghetti ficamos na Bandeirantes, o Rogério vai para Pampa, nós ficamos e apresentamos o Esporte Total. Eu e o Meneghetti. Tá? E lá em 95 já tinha, o Antônio Augusto fazia TV com a gente também, era o Rogério, eu, o Meneghetti, o Maurício Saraiva ainda acho que fez um pouco de jornalismo na Bandeirantes e depois foi para a RBS. Nossa, isso não tá? sabe. O Eduardo Gabardo passou por lá naquela época, o Serginho Schiller era o nosso produtor, né, que foi assessor de imprensa do Grêmio muito tempo, hoje acho que está no Correio do Povo, Serginho. E outros tantos profissionais. Paulo Pires já estava lá. Não posso esquecer que o Paulinho Pires. Paulo Pires é móveis e utensílios da Bandeirantes. Já estava lá. Caramba. Então, foi um programa de grande sucesso. Que demais. Grande sucesso, de grande repercussão, muito bem feito. Nós fazíamos todos. Nós temos uma Copa do Mundo de 98 na França pelo Camisa 10. Quer dizer. Então foi a minha primeira Copa. E o Meneghetti estava lá pela rádio e também pela TV, então nós fazíamos. Então foi uma equipe bem legal. Só que aí em 95 há uma transformação, essa iniciativa da Bandeirantes acabou não tendo o resultado esperado financeiramente, né? Porque era muito difícil tu romper essa dualidade Guaíba Gaúcha. Era muito difícil. Aqui no Rio Grande do Sul nós vivemos de dualidades, né? Sim. Maragato Chiban, sempre foi a Arena MDP, então, e era Grêmio Internacional, Sim. e era Guaíba Gaúcha. Então era muito difícil. E aí foi feita uma cooperativa, e isso foi antes do Camisa 10 chegar lá. Já estava uma cooperativa, que aí Cláudio Cabral, Paulo Mesquita, João Garcia, né? Foram os cabeças dessa cooperativa para não deixar o esporte da rádio morrer. E houve uma terceirização. E aí lá tinha Nando Gross, tinha o próprio Meneghetti, o Pelotinha, Luiz Fernando Siqueira, e outros tantos, o Gabardo, Cristiano Silva, começaram tudo lá. Nossa. Tá? Sabe? Foi muito bonito aquilo lá e foi o que solidificou a equipe de esportes da Rádio Bandeirantes. Se eu esqueci algum nome, pelo amor de Deus, o Estrada, do falecido Jorge Estrada, tinha muita gente lá. Nossa.
Denis Olinto também, que hoje está em Santa Catarina. Meu Deus, nossa, eu vou me lembrando das pessoas assim. Estamos ao vivo aqui, né? Sim, sim. E eu já tô velho, né? Então, certo, tem muitos outros. E é personagens, gente, tá? né? É muita gente. Era né? muita gente. Por quê? Porque eu diria que até isso mudou um pouco, tá? Os programas precisavam de muita gente, porque se tinha uma programação esportiva muito extensa. Bom, dito isso, e aí a Rádio Bandeirantes vai com essa cooperativa aí até 99 e tal, e depois a Bandeirantes reassume, né? Mais organizada, né? Pensando mais com os pezinhos na terra e tal, a Bandeirantes se reorganiza administrativamente e o Bira Valdez retoma a rádio para a emissora, né? E aí ela tem essa sequência. E eu já estava na Bandeirantes desde 96, eu fiz os dois, né? Camisa 10 e Rádio Bandeirantes. E aí eu comecei minha trajetória na Rádio Bandeirantes ali. E na TV eu fui ficando, porque o Sport Total, depois veio o Meneghetti, ele virou Toque de Bola. Isso daí eu conheci. Depois virou Jogo Aberto, né? E agora virou Dos Donos da Bola. Que demais. E eu fiquei 23 anos na Bandeirantes, dei uma saída, né? Fiquei 3 anos e meio fora e agora vou completar 2 anos que eu já estou de volta. E essa é a minha vida jornalística. Eu, na verdade, que comecei na Caldas Júnior, na Guaíba, né? Mas eu sempre digo, o meu carimbo como jornalista é na Bandeirantes. Foi ela que me deu o espaço e que me fez conquistar várias coisas que eu nem imaginaria, né, lá no início, né? Pô, os eventos que eu cobri, né, os prêmios que eu ganhei, né, as várias funções que eu exerci, eu brinco lá hoje, né, que é a 7ª gestão de Bandeirantes, e eu não sei por quê, porque carga é a 7ª gestão que eu sou chefe de esportes. Não é possível que, sabe, ter alguma coisa em mim, porque querer eu nunca quis, gostar eu nunca gostei, entendeu? E acaba sobrando. Sempre cai no meu colo. Então tem alguma coisa que eu faço, né, que as pessoas querem que eu fique lá, né? Então, E que faz muito bem, né? O pessoal gosta. Não sei, eu deixo para os outros analisar. Eu só sei que esse é um fato, não é comentário, é um fato. Na 7ª gestão e a 7ª que eu sou chefe de esporte, mas eu já tô um pouco desgastado, já até vou dar uma notícia para vocês, tô já administrando assim para me ficar mais como... para tirar da função executiva, já dei a minha contribuição, né? O podcast da torcida do Grêmio, da torcida do Grêmio.